Olá pessoal, o nosso passeio de hoje vai ser aqui no Mosteiro de Santo André de Randolph. Localizado na freguesia de Randolph, no Concelho de Amares, no distrito de Braga. Estamos perante um mosteiro que representa um monumento histórico português de grande valia patrimonial e cultural, nomeadamente desde a sua fundação em pleno condado portucalense até a atualidade. O mosteiro de Santo André de Randolph começou a ser construído em data anterior a 1090, ao tempo do conde Dom Henrique. A capela-mor é rasgada por 6 janelas laterais com sanefas de talha, retábulo-mor de talha dourada com 3 nichos com imagens encimados por trono, cobertura em abóbada de berço pintado. Lateralmente, possui 4 capelas, com retábulos de talha encimados por janelas, todos com sanefas de talha, 2 púlpitos quadrados e 4 mísulas com imagens. O mosteiro beneditino possui igreja de planta em cruz latina e nave única, com fachada principal, integrando 2 torres sineiras e apresentando grande sobriedade estilística. Contempla em seu interior um dos mais notáveis conjuntos de talha dourada, do estilo rococó. Coro alto sobre arco abatido com um amplo cadeiral em U, de 2 filas, e com espaldar decorado por painéis pintados e remates em talha dourada. Junto ao coro, tem do lado do Evangelho um órgão e fronteiro tribuna semelhante. O mosteiro é um dos principais centros beneditinos portugueses entre os séculos XII e XIV. Aqui nesse ambiente nós estamos no Museu Paroquial aqui do mosteiro. Aqui nós estamos no claustro do mosteiro. É nesse ambiente aqui que os monges eram enterrados. Os abades eram enterrados ali mais próximos, né, ao altar, e o resto da população na nave da capela.
Assim como nós vimos no Mosteiro de Tibães, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, o claustro também era coberto, mas teve um incêndio que infelizmente veio tudo abaixo. Aqui agora eu estou na parte de trás do mosteiro. Gente, olha isso aqui. Aquaduto, exatamente. Esse aquaduto era o que abastecia, né, de água o próprio mosteiro. Aqui atrás tinha um grande lago na época. Esse aquaduto é de 1810, iniciozinho do século XIX, e está aqui até hoje. Olha que coisa mais linda. O mosteiro fica isolado entre vinhas, com acesso através de um imponente terreiro enquadrado com a fachada barroca da igreja, e o conjunto monástico a sul, onde se situava a biblioteca edificada em 1716, o dormitório, que remonta a 1728, e o claustro, do qual subsistem as ruínas do primeiro nível, com arcadas e capitéis toscanos. O mosteiro está classificado como imóvel de interesse público desde 1943. Aqui agora eu estou com o Dr. Paulo Oliveira, que é historiador, para falar um pouquinho com a gente aqui do Mosteiro de Randolph. Boa tarde. O Mosteiro de Randolph pertenceu à Ordem Beneditina, à Congregação Beneditina de Portugal e da Província do Brasil, até 1823. Ele foi fundado em finais do século XI, pelo ano 1090, e depois recebe carta de couto, portanto são entregues propriedades, quer por parte do Conde Dom Henrique, que foi o pai do nosso primeiro rei, o próprio Dom Afonso Henrique, do primeiro rei, também amplia estas doações em termos de território. Este couto integrava toda a terra que está, digamos, entre este mosteiro e a conclusão dos rios Homem e Cava, portanto este delta que vai até ali à Ponte do Bico, não tenho imagens agora, mas pertencia então ao Mosteiro de Randolph, proporcionava-lhe os rendimentos necessários, materiais, para ter uma comunidade de monges a funcionar aqui neste espaço. Ele foi crescendo, desenvolvendo com estas doações. No século XIV há um período grave de crise em Portugal, com as guerras de Dom Fernando com Castelo e depois também com a peste negra, até que depois, com o século XVI e com o Concílio de Trento, os mosteiros beneditinos e outras ordens foram obrigados a unirem-se em congregações. Cria-se então a Congregação dos Monges Negros de São Bento dos Reinos de Portugal,
para distinguir dos monges brancos, que eram a Ordem de Cister, e a partir desta data de fundação, em 1567, ele vai, efetivamente, tal como os outros mosteiros da Ordem, crescer em dimensão, em riqueza, em monges, e tornar-se, efetivamente, uma casa muito importante dentro da Ordem Beneditina. Aqui funcionou um grande colégio de filosofia, portanto, ao nível das ciências, que recebeu e educou uma série de grandes nomes que depois iriam, inclusivamente, tornar-se homens da ciência, da cultura, das artes, importantíssimos no nosso país. Pronto, o apogeu é século XVII e XVIII. Esta igreja foi construída entre 1716 e 1719, no espaço da antiga Igreja Românica, e o seu interior foi sendo preenchido ao longo do tempo, de uma forma sequencial. A partir de 1719, 22, começam a construir o retábulo-mor, os retábulos colaterais, os altares e retábulos da nave da igreja, depois o órgão, o próprio coro alto. Portanto, entre estes anos de 1719 e 1728, dá-se então o preenchimento do interior da igreja. A partir de 1725 vão construir um novo claustro e vão construir aquele grande corpo que encontramos à entrada no terreiro do mosteiro. Enfim, depois, em 1755 a 60, vão construir, já no chamado estilo rococó, as sanefas e caixilhos das janelas, e mais tarde, nos anos 70, 80 do século XVIII, vão construir aquela Capela do Santíssimo Sacramento, que é efetivamente uma peça importante num modelo neoclássico aqui no Minho, e estes púlpitos e estas sanefas das capelas da nave, que vão então criar aqui um ambiente muito interessante, muito rico. Faltam-nos os cortinados, faltam-nos uma série de coisas, mas que efetivamente mostram ainda a nobreza deste espaço e desta igreja. Enfim, depois, a partir do século XIX, há um período de decadência que vai culminar com a extinção das ordens religiosas em 1834. A igreja fica em propriedade do Estado, passa a ser dedicada para o culto paroquial, e o edificado e a antiga cerca conventual, que era uma cerca também muito grande, portanto uma quinta conventual, foram depois vendidas, enfim, a particulares, e hoje resta-nos então a igreja, que está em uso da paróquia, o claustro e o edifício que, enfim, irá ser entregue num programa de revitalização num espaço que está a ficar em ruína e que foi entregue no chamado programa Revive para uso de hoteleiro, digamos assim. É já tem essa previsão? Já está assinado, o documento está assinado, portanto a concessão está assinada, portanto pensamos que em breve poderá iniciar-se o processo de construção. O espaço merece, né? Do equipamento que irá, por um lado, também respeitar a arquitetura, os espaços, mas ao mesmo tempo dinamizá-lo do ponto de vista turístico e cultural, que é o que se pretende. Atualmente, a população em geral, se ela quiser, ela consegue vir à igreja, vir aqui assistir à missa, mas ela, por exemplo, ela não consegue chegar até o claustro, por exemplo? O claustro é possível. É possível? Tem horário de visitação, alguma coisa? Nós temos um acordo com a Câmara Municipal da Mares e, portanto, temos um colega da Direção Regional de Cultura que está cá aos sábados e domingos, no verão, juntamente com um técnico também da Câmara Municipal da Mares, e que são eles que estão a acolher o visitante aos sábados e domingos, e neste momento é aquilo que é possível, porque como aquele espaço da ruína foi entregue para o Revive, portanto, está entregue, não podemos, digamos assim, neste momento, mostrá-lo ao visitante. Sim, de qualquer forma, fica aqui o nosso convite para que venham, inclusive venham a Randolph. Vou deixar aqui o vídeo para vocês conhecerem a freguesia aqui no Conselho de Amares. Muito obrigada, doutor Paulo. Nada, foi um gosto. Boa tarde.